Salve, salve a todos do canal Relatos do Frank. Eu só quero dar um recado bem rápido. Se vocês se lembram do Ibson, o nosso cowboy, aquele do canal Relatos do Cowboy, bem, ele voltou com um novo canal, o canal Cowboy Fala da Fera. E eu quero pedir que vocês, depois que vejam esse vídeo, que possam visitar o canal dele, que também é muito bom, tem muito relato sinistro. Eu vou estar deixando o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bem, vamos para os relatos de hoje. Olá, o meu nome é Arthur. Eu tenho 25 anos e nasci em Juti, um cantinho pacato no meio do Mato Grosso do Sul. Em 2015, eu tinha mais ou menos uns 22 anos e morava em uma casinha simples na zona rural com a minha esposa, Isabela, e a nossa amiga de infância, a Júlia. Éramos como irmãos. Aquele tipo de amizade de longa data. Passávamos os dias trabalhando na roça, as noites contando causos na varanda e os fins de semana indo a bailes ou rodeios. Acreditávamos que nada podia nos assustar, até uma certa noite. Era uma sexta-feira de quaresma. O calor daquele dia tinha dado lugar a uma brisa fresca e a gente estava na cozinha, comendo um arroz com galinha que Isabela tinha feito. A Júlia estava sentada à mesa e ria das histórias e os causos que a gente contava da nossa infância. A luz iluminava todo o ambiente e havia um radinho tocando uma música na cozinha. O clima estava leve e descontraído. Nós estávamos ali conversando, mas não fazíamos ideia do que estava prestes a acontecer. O clima era leve até que do nada Júlia parou de comer e de rir. Júlia, o que foi? Eu chamei a atenção dela, achando que ela estava brincando. Mas ela não respondia. Seus olhos estavam fixos na janela atrás de mim. Tem alguém lá fora, ela respondeu. Isabela virou rápido, mas a janela não tinha ninguém. Júlia, não tô vendo nada, eu disse tentando manter a voz firme. Ela sacudiu a cabeça devagar e ela disse: não era uma pessoa, Arthur. Tem algo lá fora. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Foi quando ouvimos passos. Algo se movia no terreiro. Era pesado, como se fosse um touro andando sobre duas patas. Isabela agarrou meu braço. Arthur. Eu me levantei devagar e peguei o facão que ficava atrás da porta. As minhas mãos estavam trêmulas. Eu fiquei ali. Fiquem aqui, eu ordenei, mas as duas se levantaram também, coladas em mim. Quando me aproximei da janela, o meu corpo inteiro gelou. Lá fora, parado no meio do terreiro, estava uma coisa bizarra que eu não sei como surgiu e de onde veio. Era magro demais, com braços compridos que quase chegavam ao chão. A pele era totalmente branca, muito pálida, como a de um peixe. Mas o mais estranho foram seus olhos, que eram totalmente negros. Aquilo era uma mistura de demônio com alienígena, eu não sei. Os seus olhos brilhavam no escuro. A boca era um corte fino, parecido com a boca de uma piranha. Mas que raios é isso? Eu gritei. A criatura viu a gente e então começou a andar em direção à casa. Júlia soltou um grito. Isabela correu para a gaveta e pegou uma faca para tentar se defender. Tranca a porta, Isabela gritou. Eu empurrei a mesa na frente da entrada, mas a criatura já estava batendo. Era um som seco, com ossos batendo na madeira. Sai daqui, eu berrei levando o facão. O som parou por um segundo, depois começou a arranhar. Eram unhas ou garras rasgando a madeira. Júlia estava encolhida no canto chorando. Foi quando a maçaneta se moveu. A porta começou a abrir. Sem pensar, eu dei um passo à frente e cortei no escuro. O facão acertou aquela coisa em alguma parte que eu não sei, mas eu creio que foi no seu braço. Foi nessa hora que eu escutei um grito agudo, quase de um rato que ecoou na noite. A porta bateu com força. A gente ficou imóvel, ouvindo a nossa respiração. Foi então que a janela da cozinha estalou. A criatura estava lá. Pelas frestas da janela, a gente viu aquela coisa encostada na madeira e aquilo rosnava de raiva. Era um som que não posso descrever. A gente não pensou duas vezes. Vai para a janela dos fundos, eu gritei.
Peguei a Júlia pelo braço e pulamos pela janela correndo como loucos pelo mato. Os galhos arranhavam nossos braços, mas a gente não parou. Só quando chegamos na casa do seu Otávio, o vizinho mais próximo, é que olhamos para trás. Nada, somente o breu da noite. No dia seguinte voltamos com seu Otávio e mais 2 homens armados. A casa estava um caos, estava tudo revirado. O mais estranho era que as portas tinham marcas de arranhões profundos. E no chão perto da janela havia pegadas, mas não de um ser humano. Eram finas, alongadas com marcas de garras e um pouco de sangue. Seu Otávio olhou para mim e disse: Arthur, isso não é coisa de onça não. A gente não durou nem uma semana naquela casa. Nos mudamos para o centro da cidade e até hoje, quando anoitece, eu vejo se todas as janelas e portas estão fechadas. Júlia nunca mais voltou naquela casa. Isabela ainda faz terapia para superar o trauma. Eu afirmo a vocês que aquela coisa não era humana. Em época de quaresma, eu fico muito alerta. Boa noite. Boa noite, Bruno. A professora Fábia é uma pessoa querida e ainda reside na expansão do setor O. Depois de ouvir o relato do lobisomem de Samambaia, ela resolveu me contar sua experiência. A professora Fábia sempre contava essa história com um misto de arrepio e incredulidade. Um evento marcante de sua infância no final dos anos 80, provavelmente entre 1988 ou 1989. A família havia se mudado recentemente para a expansão do setor O, Ceilândia, Distrito Federal, um bairro ainda em seus primeiros passos, onde a vida era mais simples e os recursos escassos. Por isso, as visitas ao setor O, bairro antigo e estruturado, onde residiam seus parentes, eram frequentes e importantes, um elo com uma realidade mais estabelecida. Numa dessas ocasiões, ao romper da noite, Fábia, então com seus 9 anos, sua mãe e suas 2 irmãs menores, iniciaram o trajeto de volta para a expansão. O caminho mais curto entre os 2 setores passava por um terreno baldio extenso, com cerca de 100 metros de largura, uma faixa de natureza rústica que separava as 2 áreas urbanas. Ainda no meio do terreno, o silêncio da noite, talvez lá para as 7 horas, foi quebrado por um som fúnebre e distante, um uivo. A mãe de Fábia, tentando tranquilizar as filhas, sugeriu que fosse apenas um cachorro. No entanto, a intensidade e o timbre daquele som carregava algo diferente, algo que a própria mãe reconheceu não soar como um cão comum. Os uivos persistiram, acompanhando seus passos. A pressão começou a se instalar e o ritmo da caminhada acelerou, se transformando quase em uma corrida desesperada. Elas não viam nada, apenas ouviam os uivos cada vez mais próximos e o som de passadas pesadas ecoando na terra. A sensação de estarem sendo perseguidas por algo invisível e ameaçador era palpável. O terror atingiu o ápice quando avistaram a casa. Correram com o coração na garganta, gritando por socorro enquanto batiam na porta. O tio de Fábia, alertado pelo alvoroço, abriu a porta rapidamente, permitindo que as 4 entrassem em segurança. Mal a porta se fechou, um impacto forte e seco ecoou do lado de fora. Um grito coletivo de pavor preencheu a casa, a imaginação das crianças, já fervilhando com a experiência aterrorizante, pintava cenários sombrios. O que quer que fosse aquilo, havia seguido-as até a porta. O silêncio tenso que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Aproximadamente 15 minutos depois, o tio hesitante abriu a porta novamente. O terreno baldio, deserto, banhado pela luz crepuscular, estava totalmente deserto. Não havia ninguém lá. Não havia um vestígio de uma criatura que os aterrorizasse. Por ser um bairro em construção, pouquíssimas casas existiam, sendo uma maioria de barracos espaçados, que permitia uma visão longa da distância do terreno. Para a pequena Fábia e a sua família,
Aquela noite no terreno baldio da expansão ficou gravado na memória como um encontro inexplicável e assustador. Foi como ela mesma relatava, a primeira e a última vez que vivenciou algo tão perturbador, uma lembrança vívida dos mistérios que pareciam espreitar os cantos ainda desbravados do bairro, em seus primeiros anos. Aquele uivo na noite, os pesadelos, os passos pesados e o impacto na porta permaneceram como ecos de uma experiência que desafiava a razão, alimentando talvez por um breve momento a crença em antigas lendas sobre lobisomens. Boa noite. Meu nome é Gabriel Macedo. Sou médico há mais de 20 anos, formado na USP, onde trabalhei em UTIs lotadas e emergências violentas de São Paulo. Achava que tinha visto de tudo, até em 2016, quando meu filho Lucas foi baleado no pulmão durante um assalto em frente à escola. Ele sobreviveu, mas eu não. Pelo menos não aquele eu que acreditava em controle, em ciência e explicando tudo. Quando vi meu próprio filho entubado naquela UTI que eu mesmo chefiava, alguma coisa mudou. Foi assim que voltamos para Santa Cruz do Vale, interior da Bahia, onde eu nasci. O hospital municipal precisava de um clínico geral e eu precisava de um novo ambiente para trabalhar. O hospital municipal era um prédio dos anos 50, meio colonial, com azulejos verdes e um cheiro permanente de desinfetante velho. A minha primeira noite de plantão foi tranquila até as 3 horas da manhã, quando eu ouvi: "Doutor?" Um sussurro arrastado vindo do corredor vazio. A enfermeira Raquel, uma mulher durona de uns 50 anos, respondeu: "Doutor, acho que foi só o vento, não se preocupa." Mas eu sabia que não era o vento. Era uma voz nítida de criança me chamando. No dia seguinte, eu descobri que na década de 80, uma menina de 8 anos perdeu a vida asfixiada no elevador antigo, que ainda funciona, mas poucas pessoas usam. 2 semanas depois, trouxeram um motoqueiro acidentado, jovem, talvez uns 19 anos. Ele teve morte cerebral na hora. Enquanto eu preenchia o óbito, o ar esfriou de repente. "Raquel, você ligou o ar-condicionado?" Ela respondeu que não. Eu estava olhando fixamente para o corredor, onde eu vi uma figura alta, vestindo um jaleco sujo de sangue, virado de costas para nós. "Quem é aquele médico?" eu perguntei. "Doutor, não tem ninguém ali." A coisa se virou. Onde deveria estar o seu rosto, só havia um buraco. Raquel fez o sinal da cruz. A figura evaporou no ar, desapareceu diante de nossos olhos. No arquivo morto, encontrei um registro de 1973. Um médico chamado Ernesto tirou a sua própria vida na sala de cirurgia após perder um paciente e também se separar da mulher. Mas nada me preparou para o caso da Maria Eduarda, 18 anos, trazida por uma mulher aos gritos. "Ela não é a minha filha, alguém entrou nela." A menina estava com convulsão, espuma saía da sua boca. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupila. Era uma coisa bizarra. "Você não pode me ajudar, doutor." Ela disse com 3 vozes sobrepostas. Parecia 3 pessoas falando ao mesmo tempo, e eram vozes guturais, enquanto arranhava meu braço com uma força sobrenatural. Raquel, pragmática a vida toda, jogou água benta que a mulher trouxe. A menina gritou como se tivesse levado ácido na cara. No dia seguinte, Maria Eduarda acordou sem memória do ocorrido. Seus olhos estavam normais, mas até hoje, quando passo por aquele leito, eu sinto um cheiro estranho de enxofre. Lucas se formou em psicologia. Diz que meus casos são estresses pós-traumático. Talvez tenha razão, mas na madrugada de 24 de junho, aniversário da menina do elevador, sempre há uma boneca de pano que colocam no jardim, mas ninguém a coloca lá. Ela aparece sozinha. Eu continuo ateu, continuo médico, mas agora, quando um paciente morre, eu fecho seus olhos e digo: "Vá em paz." Só por precaução, porque depois de Santa Cruz do Vale,
Eu aprendi que os mortos não precisam assustar os vivos. Eles só querem ser lembrados. Boa noite. Meu nome é Marta Oliveira e se tem uma coisa que aprendi nesses meus 48 anos de vida é que o medo mora nos lugares mais improváveis. Essa história aconteceu em 1987 em um lugar chamado Fazenda Santo Antônio, encravada nos confins de Sergipe, bem no agreste do estado. Eu tinha apenas 6 anos quando a minha mãe morreu de febre que ninguém conseguia explicar. E desde então, a vida me ensinou a sobreviver com pouco afeto, pouco descanso, pouca luz. Dona Carminha, a dona da fazenda, me acolheu como podia. Menina sem mãe é como passarinho com asa quebrada. Ela dizia enquanto eu a ajudava a tirar o leite das vacas antes mesmo do sol nascer. Meu dia começava às 5 horas da manhã e só terminava quando a última lamparina da cozinha se apagava, lá pelas 9 horas da noite. Trabalhava tanto que, às vezes, confundia meus próprios sonhos com a realidade. Entre a fazenda e o casebre de taipa, onde eu morava sozinha desde que meu pai sumiu no sertão, havia um trecho de cerca de 2 quilômetros que os antigos chamavam de Estrada do Capiroto. Ninguém sabia ao certo por que tinha esse nome, mas as histórias corriam soltas. Lá para o final dessa estrada, onde tem mato fechado, já acharam um cachorro morto sem a garganta. Contava o vaqueiro Rufino acendendo um cigarro de palha. Eu fingia não acreditar, mas toda vez que pisava naquele caminho ao entardecer, sentia a nuca arder como se houvesse olhos me vigiando por ali, atrás do mato. Foi em uma quinta-feira de lua cheia que tudo começou. Eu já era mais crescida. Eu voltava à tarde carregando um saco de farinha que Dona Carminha me dera. O vento soprava forte, fazendo as folhas serem levantadas do chão. Foi então que ouvi um arrasto de pés, lento e calculado, vindo da mata à minha direita. Parei e o barulho parou também. "Tem alguém aí?" eu gritei segurando o saco com força. Mas ninguém respondeu. Continuei andando mais rápido agora. Foi quando um galho estalou atrás de mim, tão perto que eu senti o cheiro. Eu senti um cheiro de carne podre e terra molhada. Corri até cair, e quando me virei, eu vi apenas um vulto alto, mais escuro que a noite, desaparecer entre as árvores. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. As galinhas do celeiro apareceram com os pescoços torcidos. Pegadas enormes, com 3 dedos apenas, cercavam o poço. À noite ouvia-se um choro de criança vindo da mata, mas não havia crianças na fazenda. Rufino, que sempre soube mais do que dizia, me puxou para um canto e falou: "Marta, tem coisa errada nessa mata. E o pior, ele está de olho em você." O ápice veio quando Pedro, o meu filho de 4 anos, fruto de um amor passageiro com um peão que já tinha ido embora, muitos anos depois, começou a ter febres altas. Na noite da lua cheia seguinte, eu acordei com ele gritando no quarto. Quando entrei, vi meu menino se contorcer na cama. Seus ossos estalavam, sua pele escurecia como se o couro velho estivesse se formando sobre ela. Seus olhos, antes castanhos, brilhavam amarelos como um de um gato. "Vó!" ele gritou, mas aquilo não era um grito humano. Foi Rufino quem me levou até a velha curandeira da região no dia seguinte, a dona Josefa. A mulher com os dedos nodosos e dentes manchados jogou búzios e franziu a testa. "É uma maldição de sangue. Alguém da linha da sua família foi amaldiçoado e agora o bicho quer o seu filho." E ela me disse para fazer o seguinte: "Você vai fazer um ritual na própria estrada do Coisa Ruim à meia-noite em ponto. E você deve levar o seguinte: uma faca de prata roubada da igreja, cinzas da minha mãe que eu tive que desenterrar e o coração ainda batendo de uma galinha preta." Na noite marcada eu segurei Pedro, que se contorcia de dor, já meio fera. Eu o segurava pelas mãos e caminhamos até o cruzamento onde a estrada fazia uma curva fechada.
O vento uivava como alma penada. Quando ele vier, você tem que cortar, Rufino instruiu. E ele veio, primeiro como uma sombra, depois tomando forma, um homem alto com o rosto alongado e olhos que não refletiam a luz da lua. Depois, ele começou a se transformar em um tipo de cachorro. Eu estava diante de um lobisomem. Travamos uma luta, mas a luta foi rápida. Quando a faca de prata cravou o peito da criatura, um urro ensurdecedor ecoou pela mata. Pedro desmaiou e, ao amanhecer, ele era apenas um menino novamente. Dona Josefa avisou. A maldição foi quebrada, mas mesmo assim fique alerta. Ela tinha razão. Pedro cresceu normal, mas até hoje, quando a lua cheia ilumina aquela estrada, eu ainda vejo vultos se movendo entre as árvores. Rufino morreu no ano seguinte. Em seu enterro, encontrei um bilhete no bolso do seu paletó. E nesse bilhete dizia: Marta, o sétimo filho de um sétimo filho sempre será lobisomem. Cuidado com seu Pedro, quando ele fizer 14 anos. Boa noite. Olá, eu me chamo Viviane, tenho 32 anos e sou professora de matemática aqui em Maceió. Sempre fui cética, do tipo de rir de histórias sobrenaturais. Mas em uma noite de 12 de outubro de 2022, quarta-feira, tudo o que eu pensava mudou sobre o sobrenatural. Era quase meia-noite quando saí da casa da minha amiga Carla. Tínhamos passado a noite assistindo filmes e comendo pizza. Vou te chamar o Uber, ela insistiu, mas eu neguei. É só 20 minutos a pé e o caminho pela mata é ainda mais rápido. O que eu não sabia era que aquela decisão iria me assombrar para sempre. A entrada da mata parecia diferente naquela noite. O portão de madeira que eu sempre via aberto estava semi-fechado e havia uma placa oxidada que eu nunca tinha visto ali, e nessa placa dizia: Cuidado, área perigosa. Mas eu ignorei e entrei. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. A trilha de terra batida, as árvores altas de cada lado, mas então percebi algo estranho. Estava um silêncio fora do normal que eu nunca tinha notado antes. Apenas os barulhos dos meus passos, até que de repente eu escutei uma voz. Vá embora! Eu parei bruscamente. A voz veio clara, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido direito. O meu coração acelerou enquanto eu girava em círculos, tentando encontrar quem estava falando comigo. Não havia ninguém, só o vento balançando os galhos das árvores ao redor de mim. Eu continuei andando, mas agora com passos mais rápidos. Foi então que notei a névoa, fina a princípio, mas que rapidamente se tornou espessa. E detalhe, na região onde eu moro, não existe névoa, porque é nordeste brasileiro, e geralmente nesses lugares de agreste, de sertão, é mais calor do que frio. Aquilo foi muito estranho. Depois disso também veio um cheiro. Era um cheiro adocicado de carne em decomposição que fazia os meus olhos lacrimejarem. Você não devia ter vindo. Dessa vez a voz veio acompanhada de um sopro bem na minha nuca. Eu virei tão rápido que quase caí, e foi quando percebi. O caminho por onde eu vim tinha desaparecido. Onde antes havia uma trilha, agora só existia árvores e mato. O meu pulso começou a doer. Eu estava apertando a minha bolsa com tanta força que as minhas unhas marcavam a minha própria pele. Respirei fundo e peguei o meu celular. Eu estava sem sinal e a bateria estava em 3%. Foi quando eu ouvi um choro. Era um gemido baixo, feminino, que vinha de todos os lados. Começou baixo, mas rapidamente se transformou em um grito. Meus joelhos fraquejaram, mas eu sabia que precisava correr. Eu corri como nunca na vida. Eu até cheguei a me arranhar em alguns galhos. Eu fiquei toda arranhada nos braços. Mas eu não parava de jeito nenhum. Até que de repente eu tropecei em alguma coisa. Eu pensei ser uma pessoa. Quando eu me virei, eu vi que tinha tropeçado
em alguma coisa meio branca, um vulto. Então eu percebi um velho vestido branco. Ele estava sujo e encharcado, como se tivesse sido puxado de um rio. Nessa hora, até a minha alma saiu do meu corpo. Eu percebi quem estava usando aquele vestido. Aquele vestido começou a se levantar lentamente até formar uma figura. Era a figura de uma mulher. Ela estava em pé a uns 3 metros de mim. Seus cabelos eram negros e compridos, cobrindo o rosto. As mãos eram pálidas, com unhas longas e sujas. Mas o pior veio quando ela ergueu a cabeça devagar. Onde deveria estar os olhos, havia apenas 2 buracos negros e profundos. A sua boca se abriu com um sorriso impossivelmente largo, revelando fileira de dentes pontiagudos e podres. Você veio para ficar? Aquilo disse olhando para mim. Eu gritei como nunca antes. Eu me virei e saí correndo sem direção, até que finalmente eu vi luzes à distância. Quando dei por mim, eu estava de joelhos caída na beira da estrada principal, em frente ao cemitério abandonado do bairro. 2 homens se aproximaram de mim rapidamente. Moça, tá tudo bem? Perguntou um homem bem alto, usando um chapéu de palha surrado. Seus olhos eram escuros demais para a pouca luz. Eu estava tão desesperada que agarrei o seu braço com força e nem percebi um detalhe muito curioso. Tem alguma coisa lá, uma mulher. Ela me perseguiu, eu disse assustado. Os 2 homens se entreolharam. O mais velho, com uma cicatriz que ia da testa até o queixo, falou calmamente. O que você viu foi uma assombração. Ela aparece para quem entra na mata depois das 11 horas. Mas como isso é possível? Eu perguntei tremendo. Em 1985, ele continuou, uma jovem moça chamada Adriana desapareceu naquela mata. Acharam o corpo dela 3 dias depois, perto do riacho. Ela estava com um vestido branco. Foi quando notei algo estranho. Embora estivéssemos na beira da estrada, nenhum carro passava por ali, e os homens, seus pés, não faziam sombra no chão. Foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era algo normal. Aqueles homens eram coisas sobrenaturais. Então eu corri até chegar em casa. Quando cheguei em casa, o meu marido Marcos quase teve um ataque. Minha nossa, Viviane, tu tá branca, o que foi que aconteceu? Contei tudo entre soluços. Quando descrevi os homens, ele ficou pálido. Viviane, esses homens que te ajudaram, ninguém nunca os vê de dia. Dizem que são vigias do cemitério, mas não dos vivos. Nos dias seguintes, pesquisei obsessivamente sobre o caso. Eu descobri que a Adriana tinha 28 anos quando desapareceu. Jovem como eu, seu corpo foi encontrado com marcas de violência e o caso nunca foi resolvido. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes, quando estou sozinha em casa, ouço passos ao redor da casa. Meu gato fica olhando fixamente para cantos vazios. E na semana passada, acordei no meio da noite com um cheiro familiar de terra molhada e carne podre. Agora, quando os meus alunos falam de assombrações, eu escuto atentamente, porque aprendi da pior forma possível que algumas histórias são mais reais do que gostaríamos, e que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Hoje eu não passo em frente daquela mata e daquele cemitério nem que me paguem, nem de dia e nem mesmo se eu estiver de Uber. Mas apesar de tudo, aqueles 2 homens, ou melhor, espíritos, pareciam ser bons. Eles queriam me ajudar e talvez se não fosse por eles, a assombração daquela mulher poderia me alcançar. Mas isso é um devaneio meu. Bem, Bruno, eu espero que você possa narrar o meu relato. Sou muito fã do seu canal e desejo uma ótima noite a todos.